Minha, 25 metros, esposa, 25F, me traiu com meu irmão, 26M, e eu não sei o que fazer. Eu, 25 metros, sou casado com minha outrora maravilhosa esposa, 25F, há 2 anos. Nos conhecemos há 7 anos e estamos juntos há 5. Tivemos um casamento feliz, mas não foi isento de altos e baixos como qualquer outro casamento. Meu irmão, 26 metros, mora na Califórnia desde que entrou em Stanford. Depois que se formou, conseguiu um emprego lá e está lá desde então. Ele esteve aqui por uma semana para o aniversário de casamento de nossa mãe e meu pai, e meu aniversário que ocorre com 3 dias de intervalo. Comecei a sentir que algo estava errado 2 semanas antes de ele chegar. Minha esposa estava em uma viagem de trabalho para Los Angeles na semana anterior e me contou que conheceu meu irmão. Não achei estranho porque, segundo ela, eles apenas almoçaram e conversaram sobre a vida um do outro, depois seguiram caminhos separados. Quando ela voltou, ela se sentiu estranha. Ela estava distante e interessada em discutir sobre as menores coisas, por exemplo, eu comprar um sabonete diferente do que ela queria. Eu pedi desculpas e me ofereci para ir e oferecer um novo bar para ela, mas ela recusou, disse que eu não me importava nem um pouco com ela e que devo ter feito isso com 7 mulheres nos 7 dias que ela se foi. Ela sorria e ria enquanto mandava mensagens para alguém, e quando eu tentava olhar para o telefone dela, me perguntando qual era a piada, ela fazia uma careta para mim, me chamando de aberração que queria invadir a privacidade dela, sempre que podia. Estávamos muito chateados um com o outro antes do dia em que saímos para ir para a casa dos meus pais. Na viagem de carro até lá, concordamos em dar uma demonstração de alegria como era esperado de nós por nossa família. Chegámos lá por volta das 12:30, tive que correr para o aeroporto para pegar meu irmão, pois ele pousou há 1 hora e a casa dos meus pais ficava a 45 minutos do aeroporto. Ele estava me esperando no portão. Conversamos durante todo o caminho para casa quando surgiu o assunto da minha esposa. Ele pareceu subitamente um pouco deprimido, como se estivesse dominado pela culpa. Senti que algo estava errado, então perguntei a ele. Ele me dispensou e permaneceu alegre durante o resto da viagem de volta. Nossa semana correu como planejado. Eu e minha esposa mantivemos a pretensão de estarmos alegres, enquanto discutíamos em sussurros à noite. Eu sabia neste momento que ela havia me traído enquanto estava fora, pois já enfrentei isso em um relacionamento antes. Mal sabia eu com quem era, chegou o dia da partida do meu irmão. Ele tinha que chegar ao aeroporto 1 hora mais cedo, então saímos por volta das 4:30 da manhã. Como estávamos na metade do caminho, ele fez isso, precisava conversar comigo sobre uma coisa. Ele disse que era sobre minha esposa. Perguntei a ele o que era. Ele me pediu para encostar primeiro, o que eu fiz. Ele me contou que durante a semana em que ela esteve na Califórnia, eles dormiram juntos. Então ele estava mandando mensagens para ela o tempo todo. Era por causa dele que estávamos discutindo. Quase dei um soco na cara dele. Mas eu não fiz. Eu precisava ouvir mais. Acho que ele viu o vermelho nos meus olhos e disse que foi apenas um erro. Ele planejava me contar assim que chegasse, mas não conseguiu. Ele me amava demais. Se ele me amasse, ele não teria feito isso. Eu disse a ele para sair do meu carro e encontrar um táxi. Ele estava morto para mim. Eu dirigi até a casa do meu melhor amigo. Expliquei tudo para ele e perguntei se poderia passar a noite com ele. Ele disse que sim e eu mandei uma mensagem para minha mãe dizendo que não estarei lá esta noite porque um amigo precisava de mim. Acho que meu irmão disse isso à minha esposa, pois ela está bombardeando o meu telefone com mensagens de texto e ligações. Alguns dos textos diziam: onde você está? Venha para casa, por favor, estou com muita saudade de você, preciso falar com você agora. Volte para casa. Acabei de desligar meu telefone e estou escrevendo isso agora, então agora olho para vocês que estranhos do Reddit. Por favor me diga o que eu faço. Eu a confronto, peço o divórcio, TLDR, esposa trai com meu irmão se sente culpado e me diz, não sei o que fazer. Eu, 27 metros, peguei minha namorada, 26F, fazendo sexo por telefone com o empresário dela. Tenho 27 anos e minha namorada tem 26 anos, que estamos juntos há 3 anos. Moramos juntos na minha casa, recentemente ela tem bebido e vai ficar no quarto jogando Starfield. Ela queria o próprio quarto para guardar as coisas dela lá, mas nós dois dormimos no meu quarto, e eu fui até o meu armário pegar roupas para me preparar para o banho quando a ouvi conversando com um cara. Eu nunca quis ser aquele namorado, isso não permite que ela tenha amigos. Ela tem amigos homens, principalmente do trabalho ou do Xbox. Mas quando fui até o armário, o quarto dela fica do outro lado e ouvi algo diferente. Eu coloquei meu ouvido na parede para ouvir o que eu vi, e no começo ela estava perguntando a esse cara que ela ouviu que ele estava falando sobre brincar com uma garota diferente no trabalho, e em sua voz ela parecia triste, como se eles estivessem namorando, e ouvi esses rumores. Isso imediatamente me deixou chateado porque ela se importa com quem esse cara fala também. Mas logo depois soou como se ele estivesse negando ter falado com a outra garota, e então o que parecia ser que ele começou a falar sexualmente com ela, e ela continuou com isso. Praticamente apenas fazendo sexo por telefone, e eu comecei a ouvir seu leve gemido e movimento como se ela estivesse se dedilhando. Neste momento estou furioso. Fui até o quarto dela e abri, e sim, ele estava se dedilhando, conversando com esse cara, falando sobre fazer atos sexuais um com o outro. Estados Unidos, confrontei, ela ficou chocada, estou chorando e chateada para caralho. E eu perguntei quem é aquele. Tivemos uma discussão. Ela parecia bêbada. Ele estava dizendo isso apenas para um cara que nem mora no estado, mas depois descobri por ela que é o empresário dela, então sim, ele mora no estado, na mesma cidade, e que tem esposa e crianças em outra cidade próxima.
Ela ficava dizendo, mas ela não fodeu ninguém, mas isso ainda é uma traição. Durante a discussão, ela alegou suicídio porque não tem família aqui, só em Cali, e vou deixá-la sem teto. Tive que esconder minha arma porque não quero que ela faça isso. Eu a amei para caralho, estamos juntos há 3 anos e conversamos sobre nos casar, foi ela quem tocou no assunto. Mas de qualquer forma a discussão andou em círculos, eu digo que ela traiu, ela diz que não transou com ninguém, eu digo que ainda é traição, ela concorda, e diz que errou, depois diz que estava bêbada, e esta é a primeira vez que isso aconteceu, o que eu não acredito porque ela ficou com ciúmes dele conversando com outra pessoa, ela está conversando com ele há um tempo, ela diz, há um mês, quando os Estados Unidos peguei, disse a ela para me deixar ver o telefone dela. Eu repassei uma foto que ele enviou para ele e ele está pedindo para ver uma foto dos seios dela, ao que ela respondeu com uma foto, eles só mandam fotos pitcore. Mas não consegui reproduzir, não me lembro disso com clareza, mas acho que ele reproduziu o seu próprio snap, então eu não seria capaz também, acho que dizia, você reproduziu o seu snap, antes de ela me dar o telefone, mas não me lembro, e eu perguntei o que ela enviou, mas tudo o que ela diz é que não se lembra, de qualquer forma. Eu não conseguia dormir em casa. Discutimos, ele a chorou a noite toda, eu queria que ela começasse a juntar as coisas para se mudar porque acabou. Fui até acento agudo meus pais, ela fica-me dizendo para voltar, eventualmente volto para casa. No dia seguinte, ele perguntou se pode entrar no meu quarto. E eu odeio a sua em mim, mas a percepção da solidão começa a aparecer. E eu disse tudo bem, ela entrou e começou a querer me abraçar e eu deixei, então comecei a abraçá-la, nos beijando e depois fazendo sexo. Depois conversamos meio que sobre isso, ela chorou porque disse que estragou o que tínhamos, que eu era perfeito para ela, e ela tem medo de perder o emprego porque o gerente dela sabe que eu descobri, e também contei aos meus pais quando fiquei ali, isso é estranho? Porque ela também parecia forçada, eu fiz isso porque estava chateado e não tenho mais ninguém com quem possa falar sobre isso, então ela disse que vai voltar para Cali porque ela estragou tudo. Meu idiota implora para ela não voltar atrás e ficarem juntos. É onde estamos, apenas tentamos esquecer, e voltamos para onde tínhamos um bom relacionamento, saindo da cidade de mãos dadas onde quer que fôssemos, sempre abraçando e de vez em quando fazendo sexo, sempre acaba com a gente sem poder se mexer, as camas molhadas, e abraçar e dormir depois, quando estou com ela tento esquecer o que aconteceu, mas quando ela volta ao trabalho, onde ela vê o gerente quase todos os dias, ou quando estou no trabalho, estou constantemente repetindo na minha cabeça a cena do que eu vi e do que a peguei fazendo, e é realmente muito difícil que alguém que eu amei e alguém com quem eu queria passar o resto da minha vida conversando com alguém dessa maneira, dando prazer a si mesma, imaginando fazer coisas juntos, ela estava bêbada, mas de qualquer maneira. Não acredito que seja a primeira vez que isso acontece, e ela trabalha como cara, então como vou saber que ela fez alguma coisa fisicamente? Não tenho provas e, pior ainda, ela fez isso uma vez, talvez ela faça isso para um pouco, mas como eu sei que ela fará isso de novo no futuro ou pior, e provavelmente não serei capaz de pegá-lo na próxima vez. Qualquer conselho seria muito apreciado se sexo por telefone é um grande negócio. Se você também acredita que esta não foi a primeira vez na conversa que eu vi sobre o gerente dela conversando com outro colega de trabalho. Trapaceiros, sempre serei trapaceiros. Obrigado por ler tudo isso se você chegou até aqui. TDLR, peguei namorada de 3 anos fazendo sexo por telefone com o gerente, dando prazer a si mesma. Ela diz que é a primeira vez e que não vai acontecer de novo, ela concorda que errou. Ainda estamos juntos mas não consigo esquecer a cena na minha cabeça e a conversa dela com esse cara de lá ficando com ciúmes por ele estar conversando com outro colega de trabalho. Ela diz que é a primeira vez mas ela fica com ciúmes dele falando com outra pessoa. Me diz que eles estão fotografando mais do que apenas amigos. Ela trabalha com ele, preciso de ajuda se você acha que não é a primeira vez com base nisso. Se eu sou estúpido por ficar com ela? Provavelmente sim. Eu, M21, descobri recentemente que minha namorada, F20, há 4 anos vende conteúdo explícito para caras aleatórios online. Ela recentemente foi ao exterior para visitar sua família e eu fiquei para trás porque estou estudando. Enquanto ela estava fora, usei o PC dela para coisas escolares e, há 3 dias, recebi uma notificação do Google Drive sobre falta de armazenamento. Depois de investigar, encontrei uma infinidade de conteúdo nu, explícito que nunca vi. Naquele dia liguei para ela e perguntei sobre isso. Ela me disse que só fez isso por dinheiro, pois estava desesperada. Isso foi estranho, pois havia comprado um iPad recentemente e me disse que usou o dinheiro para me comprar meu presente de aniversário, AirPods. Ela disse que não queria ser um fardo em sua família e parou há 3 meses. Ela disse que nunca fez isso por motivos emocionais e simplesmente queria ganhar algum dinheiro extra. Nunca falamos sobre nada parecido com isso. Isso foi um choque completo para mim. A pior parte de tudo foi que as fotos que ela tirou estavam na minha casa quando eu estava simplesmente em outro cômodo. Falamos sobre casamento e atualmente morou em um país muito conservador, então é normal, sempre dissemos que depois de estudarmos e começarmos a trabalhar, seria algo que nos interessaria. Ela é uma garota linda, provavelmente está fora do meu alcance. Meu coração está partido e nunca em 1 milhão de anos pensei que ela faria algo assim. Recentemente também tivemos um problema em que ela ficava acordada até às 8 da manhã jogando com um cara de 30 anos de quem ela nunca viu uma foto. Eu disse a ela como isso torna muito mais difícil. Conversamos, já que ela só acorda por volta das 18 horas e fica ocupada com a família. O que você faria na minha situação? Terminar as coisas ou tentar consertar o relacionamento? 20 metros, 20F, depois de 1 ano juntos na mesma cidade temos que fazer a transição para longa distância. Preciso de conselho.
Nós dois temos 20 anos e estamos juntos há 1 ano. Resumindo, nos inscrevemos na mesma faculdade e queríamos mudar juntos para outra cidade. Eu entrei, ela não, estou arrasado. Essa garota significa muito para mim e me ajudou de mais maneiras do que ela imagina. Sem ela eu não seria a pessoa que sou hoje, ela é a razão pela qual me inscrevi. Sinceramente, estou pensando em não ir embora, mas ela diz que isso está fora de questão. Ainda estaremos no mesmo país, mas com uma distância de 9 horas de carro entre nós ou 12 horas de trem. Estou planejando visitar o mais rápido possível, feriados 100%, talvez até finais de semana ou a cada 2 semanas. Ainda não tenho carteira de motorista, então para mim é o ônibus ou o trem, mas tudo bem, pois eu teria um desconto de estudante, preciso de conselhos, desesperadamente, alguém teve experiências semelhantes. Por favor, nada de comentários do tipo, você é jovem, termina o relacionamento, já ouvi o suficiente sobre isso, não é uma opção. Meu parceiro, 32 metros, não está mais grato pelos meus esforços, 29F. Quando eu me invisto em um relacionamento eu me esforço muito, sou atenciosa e faço muitas coisas que não são necessárias mas que melhoram a vida dela e no início do relacionamento meu parceiro percebe tudo que eu faço, então eu pareço perfeito e diferente, mas aos poucos meus esforços se tornam banais e normais, minhas atenções se tornam a norma e se eu parar de praticá-las torno-me menos gratificante para ele, enquanto esses gestos são apenas bónus em um relacionamento normal. Foi quando deixei meu ex-companheiro que ele percebeu o quanto cada gesto era importante, mas as pessoas só percebem o que têm quando o perdem, e isso é um fim real em si mesmo. Como posso evitar isso com meu novo parceiro?